Bom dia, meu nome é Vinícius Chaves Botelho. Eu vou fazer a apresentação do meu trabalho sobre memórias. Primeiramente, se eu pedir a interpretação dessa memória de 128 MB vezes de 4 bits do Tannenbaum, vamos começar a interpretação. Primeiro eu vou introduzir a legenda da equação que nós vamos utilizar para fazer algumas conclusões. Nessa legenda a gente tem como descobrir a capacidade através do número de células vezes o número de bits de cada célula. No caso, nossa memória ela tem 4 bits em cada uma das suas 128 megacélulas. Aqui primeiramente a gente tem a equação com um pequeno detalhe, vai ser corrigido, que a gente pode multiplicar o número de células, que são 2 elevado a 27, que representa 128 MB vezes seus 4 bits. Fazendo todos os cálculos exponenciais, a gente chega a 2 elevado a 29, que também pode ser traduzido para 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 9, que seria 512 megabits, ou totalizando, fazendo a conta de cada bit, a gente teria 536.870.912 bits. Aqui a gente pode ver quantas linhas são necessárias para endereçar as células. Como nós temos 128 megacélulas, são necessários 2 elevado a 27 linhas. Aqui nós temos os bancos da nossa célula. Como nós temos dois bancos, a gente tem 4 possibilidades. 00, 01, 10 e 11. Se nós tivéssemos 3 bancos, seria 8 possibilidades de bancos da nossa célula. Aqui a gente tem os exemplos do livro Monteiro que o senhor pediu, além das atividades que serão entregues em outro dia. Uma memória RAM tem um espaço máximo de endereçamento de 2 kg. Cada célula pode armazenar 16 bits. Qual o valor total de bits que podem ser armazenados nessa célula? E qual o tamanho de cada endereço? A gente tem basicamente duas equações aqui básicas que também não podem ser feitas de cabeça, mas aqui eu prefiro ser mais técnico nas equações, onde a gente tem a capacidade igual ao número de células vezes o número de bits. Aqui a gente tem que o número de células é igual a 2 kg vezes o número de bits. Cada célula tem 16 bits, ou seja, capacidade total é igual a 32 kg ou 32.768 bits, se contarmos cada unidade. Aqui a gente tem como descobrir o número total, qual o tamanho de cada endereço. Temos 2 kg é igual a 2 elevado ao número que nós desejamos, que é o tamanho de cada endereço. A gente tem que 2 vezes k é igual a 2 elevado ao número 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 10. Esse 2 elevado a 10 é a representação do k. É igual a 2 elevado a e. 2 elevado a 11 é igual a e. Pela propriedade da exponenciação, a gente sabe que quando a gente tem bases iguais, as potências de uma expressão de uma igualdade tendem a ser calculáveis. Ou seja, se aqui é 11, e aqui também é 11. Outro exemplo do Monteiro. Uma célula RAM é fabricada com possibilidade de armazenar um máximo de 256 kilobits. Cada célula pode armazenar 8 bits. Qual o tamanho de cada endereço e qual o total de células que podem ser utilizadas naquela RAM? Aqui, vamos começar fazendo. Aqui ele pediu primeiro uma pergunta, depois a outra, mas para descobrir o tamanho de cada endereço, primeiro a gente precisa descobrir
é o número total de células. E aqui a gente usou novamente aquela fórmula básica. O número total de células é igual a capacidade é igual ao número total de células vezes a quantidade de bits de cada célula. Aqui informou que pode armazenar um máximo de 256 kilobits. Esse 256 kilobits é igual ao número de células que nós desejamos encontrar vezes 8 bits, pois cada célula tem 8 bits. O 8 passando para cá ele vai dividir e a gente vai obter o resultado de 32 kilobits. Ou seja, 32 kilocélulas na verdade. Então essa memória tem ao total 22 kilocélulas. Com base no N a gente consegue encontrar o tamanho de cada endereço usando essa fórmula aqui. N é igual a 2 elevado a E. N é igual a 32 kg, que é igual a 2 elevado a E. 32 kg a gente pode passar da seguinte forma: 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 10. 2 elevado a 5 é igual a 32 e K é igual a 2 elevado a 10. Multiplicando isso, a gente tem como resultado 2 elevado a E. Somando as potências de mesma base, a gente tem 2 elevado a 15, ou seja, 2 elevado a 15 é igual a 2 elevado a E, 15 é igual a E. Ou seja, o tamanho de cada endereço tem 15 bits. Próximo exemplo. Um computador cuja memória RAM tem uma capacidade máxima de armazenar 32 kilopalavras de 16 bits cada, possui um registrador de endereço de memória e um registrador de dados de memória. Qual o tamanho desses registradores? Qual o valor maior de endereço dessa memória principal e qual a quantidade total de bits que nela podem ser armazenados? O registrador de endereço de memória aqui é igual o nosso isso mesmo. O nosso número total de células é igual a 2 elevado a E. O nosso número total de células, ele disse que é 2K, 2 kg. 2 kg é igual a 2 elevado a E. E como nós já fizemos essa conta de 2 kg no exemplo anterior, a gente sabe que e aqui 2 kg igual a 2 elevado a E, E vai ser igual a 11 bits. Aqui nós temos o registro de dados da memória é igual a quantidade de bits de cada célula. E o registrador de dados de memória é igual a 16 bits, porque ele já especificou aqui. É apenas uma questão de interpretação e estudo do conceito. Aqui a gente tem a capacidade é igual ao número de células vezes a quantidade de bits de cada célula. O número de células são 2 kilocélulas vezes 16 bits de cada célula. A gente tem um total de 32 kilobits. Por último, o maior valor do endereço da memória principal. Se o nosso registrador de dados tem 16 bits e colocando o maior endereço seria todos os bits iguais a 1. Então, na base 2, nosso maior endereço é 1. Um processador possui aqui nossa penúltima questão. Um processador possui um registrador de dados de memória com capacidade de armazenar 32 bits e um registrador de endereço com capacidade de armazenar 24 bits. Sabendo-se que em cada sete são lidas duas células da memória RAM e que o barramento de dados tem tamanho igual ao da palavra, pergunta-se: qual é a capacidade máxima de endereço do microcomputador em questão? Qual o total máximo de bits que podem ser armazenados na memória RAM? E qual é o tamanho da palavra de cada memória RAM? Sabendo que o nosso registrador de dados da memória tem 32 bits
A gente também tem os dados de que o registrador de endereço tem 24. Aqui ele só não especificou o tamanho, a capacidade total, o número total de células e o M, que é a quantidade de bits de cada célula. O número total de células a gente descobre fazendo a equação de N é igual a 2 elevado a E. O E, que é como se fosse a largura dos endereços, a gente sabe que ele é igual ao tamanho do registrador de endereços da memória, pois ele não deu nenhuma outra especificação. E sabendo que o registrador de endereço tem 24 bits, a gente tem que E é igual a 24 bits também. Fazendo todas as contas de exponenciação, 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 4, a gente tem 16 M células ao total. Agora a gente pode calcular qual é o total máximo de bits que podem ser armazenados na memória RAM. Na memória RAM a gente vai fazer esse cálculo simples, essa equação de novo. Agora nós temos o número total de células, que são de 16 M células, é igual a 2 elevado a 24 vezes 16, que é o número de bits em cada célula. Fazendo toda essa equação aqui, a gente soma as bases que são iguais, temos que a capacidade total é igual a 2 elevado a 28 bits, ou 2 elevado a 20, separando, vezes 2 elevado a 8. 2 elevado a 20 é igual a mega, então, e 2 elevado a 8 é 256, temos 256 megabits. E por fim, qual é o tamanho da palavra de cada célula da máquina? A palavra é igual ao barramento de dados dividido por 2, pois aqui ele fala que ele tem acesso a 2 células de memória RAM por vez. Se 2 células precisam de barramento de 32 bits, cada célula tem 16 bits cada. No nosso último exemplo, a gente tem um processador possui um barramento de endereços com capacidade de permitir a transferência de bits de cada vez, sabendo-se que o barramento de dados permite a transferência de 4 palavras em cada acesso e que cada célula de memória RAM armazena 1/8 de cada palavra. Considerando que a memória RAM pode armazenar no máximo de 64 GB, pergunta-se: qual é a quantidade máxima de células que podem ser armazenadas na memória RAM? Essa seria a questão mais simples, então eu vou logo responder ela. A gente tem que o número total de células é igual a 2 elevado a E. A gente tem que o nosso E é igual a 33 bits, pois ele especifica aqui a capacidade de transferência tem de 33 bits. Fazendo todas as contas, tem 2 elevado a 30 vezes 2 elevado a 3, 2 elevado a 30 é o giga, e 2 elevado a 3 são 8. Então o número total de células são 8 gigabits. 8 gigacélulas. E a questão B e a questão C, uma completa a outra, pois uma pega o cálculo da outra também. Então eu vou ler as duas juntas. Qual é o tamanho do registrador de endereço de memória e do banco de dados existentes no processador? E qual é o tamanho de cada célula da palavra desta máquina? A gente sabe que o registrador de endereço de memória, nessa questão, é igual ao barramento de endereços. E se o registrador de endereço tem 33 bits, o barramento de endereços tem 33 bits também. Aqui na questão ele especifica que o barramento de endereço tem 33 bits. Uma palavra é igual a 8 vezes uma célula. E aqui uma célula tem 60, uma palavra tem 8 vezes os bits de uma célula, cada célula tem 8 bits, então a gente tem 64 bits. Agora, o nosso barramento de dados é igual a 4 vezes uma palavra, pois transmite 4 palavras por vez. Logo, a gente tem que o barramento de dados é igual a 4 vezes 64 bits, ou seja, o barramento de dados é igual a 256 bits.
E por que aqui seria 8 vezes uma célula? Porque cada vez que ele faz acesso à memória RAM, ele armazena apenas 1/8 da palavra. Então esse processo é feito 8 vezes. E assim chegamos ao final da apresentação sobre os exemplos do Monteiro e mais análise da memória de 128 MB de 4 bits.